Olá, queridos professores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º encontro de orientação formativo-pedagógica, uma das ações do programa Educa Mais Manaus, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus, CEMED Manaus, que tem como objetivo o quê? Implementar ações que promovam a melhoria da proficiência dos nossos estudantes e, claro, auxiliar você, professor, em suas práticas pedagógicas. Então, eu sou a professora Elissandra Rubi e tenho um prazer em conduzir mais este momento, mais este encontro, no qual teremos a oportunidade, professor, de conhecer as sequências didáticas que vão integrar, que integrarão o nosso 6º simulado. Durante o nosso encontro, faremos uma breve apresentação das sequências didáticas de número 10 e 11. Isso mesmo, que serão aplicadas para as turmas dos 9º anos do ensino fundamental. Então, vejamos aí as nossas sequências 10 e 11. Bom, professor, é bom lembrar, vamos lembrando aí que essas SDs, essas sequências didáticas, ela tem como objetivo principal o quê? Favorecer a articulação das atividades de ensino, auxiliando os estudantes na consolidação e ampliação das aprendizagens, conceitos e procedimentos. Além disso, busca também proporcionar a você, professor, o acréscimo de estratégias didáticas que potencializam suas práticas em sala de aula. Então, vamos conhecer um pouquinho das nossas sequências didáticas 10 e 11, Então, essas sequências, elas estão focadas em 2 unidades temáticas, que é números e álgebra. E, é claro, estão aí pareadas com as habilidades do currículo escolar municipal, que é o nosso SEM, e pareada com a matriz SAEB 2001. Então, venham comigo aqui, acompanhem na sua telinha essa sequência didática. Vejamos a sequência didática de número 10. Essa sequência, ela está organizada, ela foi pensada em 6 aulas. Nós temos uma aula 1, que é a diagnóstico inicial. Nós vamos ter aí 3 aulas, a 2, a 3 e a 4, de aprofundamento das habilidades. Nós vamos ter a aula 5, que é atividades diferenciada. E fechando a sequência didática, nós temos aí a verificação da aprendizagem. Ela acompanha o gabarito das questões e as referências que foram consultadas pelo professor elaborador. Bom, essa sequência didática de número 10, ela tem aí, está trabalhando o eixo do conhecimento de números e álgebra. Então, você acompanha comigo aí na sua telinha quais são esses descritores. Nós temos aí o D19, que é o D22, o D23, o D25, o D34 e o D35. Aí você está perguntando, nossa, mas são muitos descritores. Sim, é uma SD que ela traz uma retomada. A gente vai falar daqui a pouquinho disso aí. Então, tem alguns descritores que já foram vistos e estão retornando para que seja de fato consolidado essas habilidades. Então, essa sequência didática de número 10, professor, nós vamos ter aí está sendo desenvolvido 5 habilidades do nosso currículo escolar municipal. Dentre essas 5 habilidades, nós vamos ter 3 habilidades processuais, que temos aí uma habilidade do 6º ano, EF06 e MIAR07. Nós temos a habilidade EF07 e MIAR08. A EF08 e MIAR08, ou seja, nós temos uma habilidade do 6º ano, do 7º ano e do 8º ano, que tem objetos de conhecimento que precisam ser retomados, precisam ser revistos para ser desenvolvido, as habilidades que estão sendo propostas, ainda que o aluno se encontre no 9º ano, Então, tem essa retomada. E nós vamos ter aí, nessa sequência didática, 2 habilidades pontuais do 9º ano, a EF09 e MIAR03 e a EF09 e MIAR04. E aí, dentre os objetos de conhecimento que vão ser abordados, que foram abordados pelo professor elaborador da SSD, nós vamos ter aí uma retomada sobre os números racionais na forma fracionária, Frações de diferentes significados, diferentes significados de aplicação do estudo de frações, que é importante, que foi identificado que os alunos ainda têm muita dificuldade nisso. Potência com expoentes negativos e fracionário é um outro objeto de conhecimento que vai ser retomado, trabalhando as operações e as propriedades.
na verdade a gente vai estar vendo aí os números reais focado na notação científica e problemas. A notação científica trabalhando essa questão da potência também, né? Então são aí tópicos de objetos de conhecimento que estão sendo retomados, que precisam de fato ser consolidados pelos nossos estudantes. E aí nós vamos ter, fechando esses objetos de conhecimento da SD de número 10, nós vamos ter aí a associação de uma equação linear do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano, sistema de equações polinomiais de primeiro grau, né, trabalhando a resolução algébrica e a representação no plano cartesiano. E fecha essa SD a equação polinomial do segundo grau do tipo ax² igual a b. Então, esse último tópico dos objetos de conhecimento, ele já é realmente um assunto que eles vão estar vendo, vão estar iniciando lá no 9º ano, né? Não veio nenhuma outra sequência didática, mas os objetos anteriores são sempre uma retomada. E aí eu pauso para dizer para você, professor, que se está se pensando numa SD para uma rede, né? Então a gente tem aí um leque, então estão trazendo a SD, ela retoma vários conceitos. E aí eu deixo a minha fala aqui que você é autoridade para identificar, professor, qual é a necessidade da sua turma, que dentro de uma mesma unidade escolar nós sabemos que as necessidades elas são diferentes, né? Então o professor ele traz essa retomada, traz vários conceitos, várias definições que já vieram e novamente várias atividades que já vieram, né? Exercício de fixação que vieram em outra SD, né? Trazendo aí novos exercícios que contemplem uma nova visão para que você possa estar desenvolvendo. Então você, professor, tem autonomia para verificar, identificar qual é a necessidade do seu estudante, porque numa mesma turma, como eu falei, na mesma unidade de ensino, você pode ter aí necessidades diferenciadas, tá bom? Então fica aí seu critério, você tem total autoridade para isso. Vamos lá agora conhecer, acompanhe comigo, a primeira aula da nossa SD de número 10, né? O professor elaborador, ele traz aí essa primeira aula, que é diagnóstico inicial, em 3 momentos, né? Vejamos comigo o primeiro momento. O que ele faz? Ele traz algumas perguntas para o estudante, né? Na verdade, ele está sondando nesse primeiro momento o descritor D34 e o D35, que trata sobre equação do primeiro grau e sistema de equações do primeiro grau. Então, ele traz algumas perguntas pertinentes para sondar se o aluno tem algum conhecimento prévio sobre isso que ele vai desenvolver durante a sequência didática, né? E traz algumas situações, problemas, já contemplando o estudo de equação do primeiro grau e sistema de equação do primeiro grau. E ele propõe um vídeo aí falando um pouquinho sobre a história da equação do primeiro grau. Então esse é o primeiro momento, trabalhando 2 descritores que estão sendo desenvolvidos na SD10. O segundo momento, novamente, ele vai trabalhar aqui, o foco dele nesse segundo momento é o D19, vai trabalhar com a notação científica, né? Aí ele traz algumas perguntas, algumas situações, problemas em que a gente utiliza a notação científica para que o aluno observe já nesse primeiro momento a necessidade do estudo, da compreensão, né, desse descritor. E o terceiro momento dessa SD, ele traz algumas situações, problemas para trabalhar 3 descritores, o D22, o D23 e o D25, né? Então aqui, nesse terceiro momento, ele é um momento de retomada dos nossos objetos de conhecimento que não foram bem consolidados, relativo ao quê? Aos números racionais, ao estudo de frações e seus significados, né? Aí entra também a questão da potenciação, né, que a gente já abordou no momento 2 na notação científica, mas aí ele traz aqui no momento 3 a potenciação com expoente fracionário e negativo, trabalhando as propriedades de potenciação. Então o foco realmente é que os nossos estudantes, eles vão consolidando essas habilidades que já foram observadas, que ficaram aí com algo que não foi muito esclarecido, né? Pontuaram aí algumas dificuldades no simulado. Então vamos lá, a gente fechou a nossa aula 1, diagnóstico. Então o professor diagnosticou, identificou, né, quais são os conhecimentos prévios dele, ele vai trazendo algumas propostas de aprofundamento das habilidades. Então fica a seu critério observar nesse momento da aula diagnóstico e trazer para o aprofundamento das habilidades. Mas aí, veja comigo aqui, o professor elaborador, ele traz uma proposta, né, para dar esse suporte
técnico para você aí em sala de aula. Então, nessa aula 2, ele traz como aprofundamento das habilidades o estudo de sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Aí ele traz conceitos, definições, ele traz situações, problemas, né? Essas situações, problemas que vão permear pelo um sistema de equações, né? Vão ser codificados, você sai da língua materna, a língua portuguesa, e vai codificar isso para um sistema de equações. E aí, formalizando esse sistema, né? Aí você trabalha a interpretação gráfica, o resultado disso olhando graficamente. Trabalha também nessa aula a classificação de um sistema de equações, que é importante. Se você achar que precisa, nesse momento, retomar lá o que é uma equação, como identificar uma equação do primeiro grau, né? Como identificar um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. O que é a representação gráfica desse sistema? Será que com a interpretação gráfica desse sistema eu consigo identificar a solução? Então, tudo isso o professor traz, né? Um sistema que ele é classificado em possível e impossível. O possível ele pode ser determinado, né, ou indeterminado. E aí a gente vai ver que essas equações que compõem o sistema, você vai estar trabalhando aí com o aluno, está associado à interpretação gráfica associada à solução. Sistema possível, né? Determinado, ele tem uma única solução, então as equações que representam graficamente as equações do sistema, elas vão se interceptar em um ponto, elas vão ser concorrentes. E se o sistema é possível indeterminado, então a gente vai ter aí retas coincidentes. Então tudo isso o professor aborda, né? Então ele traz um vamos praticar, né? Então as retas, posição, retas concorrentes, sistema possível determinado. Né? Sistema possível indeterminado, retas coincidentes, sistema impossível, retas paralelas. Então, tudo isso ele vai estar associando. É uma aula bem legal, traz uma proposta bem legal para esclarecer isso aí. Então, essa é a nossa aula de número 2. E a aula de número 3, que ele continua esse processo de aprofundamento das habilidades. Só que agora o foco do professor elaborador foi a questão da notação científica. A potencialização com expoente negativo e fracionário, trazendo novamente alguns conceitos e definições, né? Mostrando para o aluno um passo a passo, o professor propõe, de como escrever um número em notação científica, trabalhando aí as operações, né? Com números escritos em notação científica, que é importante, então ele traz alguns exemplos, algumas atividades, né? Resolução de problemas, alguns casos particulares de potenciação, com foco naquilo que se identificou ainda como um déficit, né? E exemplos, trabalhando vários exemplos aí para consolidar essas habilidades que estão propostas. Então essa é a aula de número 3, com foco em notação científica e expoente negativo. Acompanhe comigo agora a nossa aula de número 4, que continua aí, né, aprofundando as habilidades propostas para a SSD 10. Aqui o foco do professor são as frações e seus significados, trazendo novamente o que é pertinente, conceitos e definições. Aí, em um primeiro momento, ele trabalha o estudo, né, as definições de frações equivalentes, lembrando que essa aula de número 4, ele faz uma retomada dos nossos descritores D22 e D23. Né? Aí, um segundo momento, ele trabalha o estudo de frações e seus diferentes significados, né? Como fração como parte de um inteiro, fração centesimal, trabalhando isso como as porcentagens, né? Fração como razão entre medidas, traz uma exemplificação, traz alguns problemas que foca esse estudo de frações. E aí fecha, né, professor elaborador, fecha essa aula trabalhando com exemplos e algumas relações e algumas resoluções, de problemas. Bom, aí a gente vai chegando à nossa aula de número 5 da SD, de número 10. Acompanhe comigo aí na sua telinha. Então, essa aula de número 5, atividade diferenciada, então o professor elaborador sempre pensa em algo diferente, né? E o objetivo é ajudar a pegar lá o aprofundamento das habilidades, os conceitos, as definições e, de fato, consolidar de uma maneira mais leve, trazendo aí atividades, né? Metodologias ativas, trazendo um momento de estudo, de interação, de troca de conhecimento, que realmente faça aquele momento ser um momento significativo para o estudante. É uma chamada, né? Se você, professor
professor tiver uma outra atividade que seja uma prática exitosa, que você vai ver que seu aluno ele vai consolidar os objetos de conhecimentos que estão sendo trabalhados na SD, fique à vontade. Você pode aí estar trabalhando e estar somando. A SD, ela pode ser aí vista por você com esse olhar. Tá bom? Então, como é que o professor elaborador pensou? Ele pede para desenvolver 4 atividades nessa aula, né? E ele pede a formação de grupos. E o foco dessas atividades é os objetos de conhecimento que estão sendo abordados. Dentre eles, a gente vai ter sistema de equações, vamos ter notação científica e frações. A atividade 1 que ele propõe na SD é a resolução de sistemas. E trabalhar a resolução de sistema de forma algébrica e trabalhar a interpretação geométrica disso, traçando, né, essas soluções, verificando essas soluções lá no plano cartesiano. Aí pede para usar malha quadriculada, entre outras coisas, isso na atividade 1. A atividade 2, ele já diz assim, ó, vamos fazer um uso do software GeoGebra, né? E aí ele vai dar um passo a passo de como inserir uma equação no GeoGebra, como traçar as equações e como identificar o sistema e até mesmo classificá-lo pela sua interpretação geométrica. Essa é a atividade 2 proposta para a aula 5. A atividade 3, ela traz um desafio do universo, né? O professor elaborador chama. Ele traz aí uma pesquisa e vai ser trabalhado nessa atividade a notação científica. Ele pede para o professor fazer uma pesquisa com os alunos à distância de determinados, olhando para o sistema solar, né? E você vai ver lá esse passo a passo, o que ele está pedindo, o que ele quer com a pesquisa, como é que se escreve a distância do Sol até a Terra, aí ele vai ver, quer que represente depois isso em notação científica. Mas tem aí todo um passo a passo para desenvolver essa atividade número 3, tá? E a atividade número 4, que fecha essa aula de atividade diferenciada. Ele trabalha o estudo de frações, né? Determinar frações equivalentes, que é importante, trabalhar a representação pictórica de uma fração. Então, essa é a atividade número 4, que é proposta aí pelo professor elaborador para essas atividades diferenciadas. Então, outras atividades aí pode ser inserida por você, professor, na sua sala de aula, tá bom? Então, fechando essa SD 10, nós vamos ter a verificação da aprendizagem, que é aquele momento de sondar, né? E o professor elaborador, ele traz 8 questões no formato itens, né? Estruturados no formato do SAEB, já para a gente sondar e verificar se os nossos alunos consolidaram as habilidades. Lembrando que essa SD, ela tem habilidades que já foram, habilidades de retomada, né? Descritores também de retomada e novos descritores e novas habilidades do currículo, né? Então, quais são essas questões itens? Elas foram estruturadas e construídas dentro com foco nos descritores D19, D22, D23, D25, D34 e o nosso D35, que foram todos os descritores que foram desenvolvidos e trabalhados na SD 10. Aí, professor, eu tenho algo a ser dito para você que está em sala de aula. Por exemplo, né? Nós temos aí descritores de retomada, digamos que o meu aluno, ele não está... Você vai focar naquilo que você observa em sala de aula, que o seu aluno tem aquela necessidade, né? Então, só veio dois questões itens do D34 e eu vejo que o meu aluno, ele tem dificuldade de resolver, né, de atingir aquela competência, desenvolver aquela habilidade. Então, fica aí a seu critério, fica aí a minha fala para que você possa pegar mais questões. Vejam que a gente está pensando numa SD de número 10 em rede, que atenda todas as necessidades, mas essas necessidades mais específicas, você pode estar aí buscando, somando, agregando, né, a essa SD para que realmente o nosso estudante ele possa desenvolver o que está sendo proposto, né? Que é as habilidades e os descritores aí, tá bom? Fique à vontade aí. Então, a gente fecha, né, essa SD de número 10. Agora, acompanhe comigo a nossa SD de número 11. Essa SD, ela está organizada, ela foi estruturada para 5 aulas, professor. Nós temos uma aula de diagnóstico inicial, nós vamos ter 2 aulas, a aula de número 2 e número 3, de aprofundamento das habilidades, a nossa aula 4 de atividade diferenciada e a nossa aula 5, a verificação da aprendizagem.
aprendizagem. Acompanhe comigo na sua telinha um pouquinho dessa SD. O eixo de conhecimento que vai estar sendo desenvolvido aí é a álgebra, professor. E dentro da matriz Saebre vai estar sendo desenvolvido o descritor D31, resolver problema que envolvam equação do segundo grau, né? Então, pareado com esse descritor D31, nós vamos ter duas habilidades do currículo escolar municipal. Uma processual do 8º ano, EF08MA09, e uma pontual do 9º ano, EF09MA09. E quais são os objetos de conhecimento que estão sendo abordados nessa sequência didática? São as expressões algébricas, trabalhando com a fatoração e os produtos notáveis, né? Trabalhando a compreensão dos processos de fatoração de expressões algébricas e as suas relações com os produtos notáveis, trabalhando, verificando, mostrando para o aluno que essas operações elas são ditas inversas. Também vai ser pontuado nessa SD de número 11 a resolução de equações polinomiais do segundo grau, por meio de fatorações, né? Trabalhando a resolução e a elaboração de problemas que possam ser representados por equações do segundo grau, né? Fatoráveis no cotidiano e na realidade amazônica, tá bom? Então essa aí a gente conheceu um pouquinho da descrição dessa sequência didática de número 11. Agora acompanhem comigo a nossa aula 1, a aula diagnóstico inicial, né? Que é um momento aí de sondagem, de verificação desses conhecimentos dos estudantes. E aí o foco aqui é sondar o estudo de equação do segundo grau. E aí o professor quer sondar se o aluno, se o estudante, ele consegue, o professor elaborador, consegue trabalhar a codificação, sair de uma situação, problema e codificar, escrever a equação do segundo grau que está associada a esse problema. Se consegue resolver essa equação por fatoração e se dentro da codificação, se tiver produtos notáveis, o estudante consegue desenvolver. Então, para desenvolver, passar, né, permear pela codificação, fatoração ou produto notável, o professor ele traz algumas situações, problemas, depois ele traz questões, itens dentro disso aí e a chave de correção, dando a ideia para você saber aí, é um momento dinâmico, você pode fazer isso na forma de quiz, né, e verificar aquela alternativa que os alunos mais pontuaram, né, olhar e os erros, na verdade o nosso foco é os erros para que a gente veja qual foi a interpretação que esse aluno teve, por que ele disse que a alternativa correta é a A, sendo que a alternativa correta é a D, como foi que ele pensou, né, e aí a gente vai conversando, é uma aula realmente de sondagem, de identificação. Essa é a aula 1. E a aula número 2, acompanhe comigo aqui na sua telinha, que é o aprofundamento das habilidades. Aqui o professor, ele vai trabalhar com o estudo das equações, né, polinomiais do segundo grau, incompleta de B. Aí ele traz, na verdade, ele traz todas as equações, né? Equação completa e incompleta e completa. E você pode ter essa conversa com o seu estudante. O que é uma equação completa? O que é uma equação incompleta? E a incompleta de B ou a incompleta de C, né? E os métodos de solução, como é que a gente soluciona cada uma delas, né? Então ele traz aqui definições para essa aula, ele traz uma solução de problemas, né? Ele traz exemplos para o aluno, ele traz aí um leque de atividades para o aluno desenvolver. O professor primeiro faz a resolução de alguns problemas, de algumas questões e depois ele traz para o aluno, vamos praticar. Agora é a tua vez, vamos lá ver se tu compreendeu como é que a gente desenvolve, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau incompleta de B. E ele fecha essa aula aí com problemas, né? Então o professor, elaborador, ele chama a atenção, ele diz o seguinte, o que ele quer com essa aula? Ele quer aprimorar o raciocínio lógico do estudante, a capacidade de análise crítica e trabalhar dentro do estudo de equação, né, do segundo grau, a questão da interdisciplinaridade. Ok? Então, fecha aí a nossa aula de número 2. A nossa aula de número 3, que ele continua aprofundando, trazendo conceitos, definições, ele vai focar no estudo de produtos notáveis, né, e da fatoração. Ele traz aí 3 casos de produtos notáveis, o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Mas ele traz a associação desses produtos notáveis, né, com a forma
a interpretação geométrica a partir de um quadrado dividido. Então, tudo isso você vai encontrar aí nessa SD de número 11. E depois de trabalhar esses 3 produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, ele também apresenta nesse momento, nessa aula de aprofundamento, os casos de fatoração. Aí ele pontua a fatoração por fator comum em evidência, ele trabalha a fatoração de trinômios quadrados perfeitos, trabalha a fatoração da diferença de quadrados, ele traz aí, fechando essa aula de número 3, exemplos e um leque de opções aí para o aluno praticar, que é o Vamos Praticar. Essa é a aula de número 3. E a nossa aula de número 4, a proposta para essa aula, o professor elaborador pensou numa gincana. Ele traz como suporte para essa gincana 10 questões no formato item, trabalhando o quê? Todos os descritores, que na verdade só é um, né? O nosso D31, e as nossas 2 habilidades do currículo escolar municipal. Ele diz, olha, vamos formar equipe, deve ser apresentada uma questão por vez, estipular o tempo para resolução, e ele diz que vai vencer a equipe com maior pontuação. Fica a seu critério, isso é a aula 4, atividade diferenciada. Mas, professor, se tiver outras atividades que possam ser inseridas para que seja consolidado esse descritor e as habilidades do currículo escolar, fique à vontade aí na sua sala de aula, né? Então, fechando essa SD, nós vamos ter a verificação da aprendizagem. É um cíclico, né? Você diagnostica, vê qual é a necessidade do teu aluno, você aprofunda, traz um suporte teórico, né? Específico, né, para que ele possa, com conceitos e definições, baseado naquilo que você diagnosticou, você traz uma atividade diferenciada para consolidar isso e fecha avaliando para ver se o seu aluno ele compreendeu realmente o que está sendo proposto na sequência didática. Então é o momento de sondar, passei pela sala, esse momento da verificação da aprendizagem, ele também é algo muito específico, professor, para você. Eu posso fazer isso uma atividade em grupo, eu posso trazer isso no formato de um quiz, uma competição meninas contra meninos ou grupos, né? Eu posso fazer uma avaliação individual, né? Para que o aluno possa fazer uma avaliação em dupla. Então, você pode ir fazendo isso aí da forma que achar melhor. Mas tira esse momento como um momento de sondagem, de observação, de dificuldade, de tirar dúvida, de interagir com o nosso estudante. E essa verificação da aprendizagem específica da SD de número 11, ela vai conter 8 questões itens estruturadas no formato SAEB, trabalhando exclusivamente o nosso D31 e as habilidades que foram pareadas, né, com esse descritor, as habilidades do currículo escolar municipal. Então, professor, a gente fecha essa SD de número 11 aí, né? A gente deu um passeio por elas. Então, queridos professores, neste encontro, apresentamos as sequências didáticas 10 e 11 que serão aplicadas às turmas dos 9º anos e farão parte do nosso 6º simulado. Isso mesmo. Vimos que essas SDs, elas estão alinhadas, né, ao currículo escolar municipal, nosso 100, pareada com a matriz SAEB, abrangendo as unidades temáticas de números e álgebra. Bom, chegamos então ao final de mais um encontro de orientação formativo-pedagógica. Esse é o nosso 5º encontro, hein? Agora, professor que está aí do outro lado da nossa telinha, convidamos você a participar da nossa avaliação. Basta o quê? Direcionar o seu, né, a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua telinha. Acompanha aí. Vale lembrar, professor, professora, que o preenchimento da avaliação ele será a sua frequência. Agradecemos imensamente a sua participação, né? E muito obrigados a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!